Podcast Vida em Movimento do Grupo São Cristóvão Saúde. E olha que legal, gente. Hoje eu tô aqui com duas colaboradoras do Grupo São Cristóvão, mas que também são atletas, são campeãs. Elas são das Onças, que é a Seleção Brasileira Feminina de Futebol Americano. Sejam bem-vindas aqui, ó, a Tati e a Soraya. Tudo bem com vocês? Tudo bem. Ai, que legal, meninas. Bom, primeiro, o que vocês fazem aqui no São Cristóvão? Vamos começar pela Tati. Tá, eu sou analista de planejamento financeiro. Tá. Trabalho na instituição já há 9 anos. Uhum. E sempre na área financeira mesmo. Passei por contas a pagar, contas a receber, tesouraria. E hoje estou mais na parte gerencial. E a Sor? Então, na verdade, eu sou líder de atendimento, né, do centro do CAV1, né? Já passei também pelo CAV7, como recepção, administrativo. Mas agora eu tô ali aqui na Moca mesmo, na parte ali da liderança. E as duas meninas, gente, elas são campeãs brasileiras com a Lusa Jaguars de 2024 de futebol americano. Isso mesmo. Que isso legal, mesmo. gente. Eu quero saber como que vocês descobriram o futebol americano na vida de vocês, né? Porque o futebol é normal, vôlei, rede. E o futebol americano, como é que surgiu, Tati? Bom, eu sempre gostei de esportes, pratiquei capoeira, futebol. E estava numa fase da minha vida que estava procurando um novo esporte para praticar. E aí tive um convite de uma amiga para participar de um treino de futebol americano. E aí eu fui só conhecer para ver como que era. E aí me encantei, né? É um esporte que é muito inclusivo e eu me senti parte, né, do esporte. E aí a gente também tinha uma coach, o nome dela é Lu, e ela fez a gente se sentir importante como cada peça, né, dentro de um jogo. E aquilo me encantou de uma maneira que eu pensei, vou continuar treinando e vamos ver o que acontece. E aí a gente tô nesse esporte, também há 9 anos aí também, nesse período. E de maneira um pouco, ainda é amador, mas um pouco mais profissional. Porque no começo é um pouco hobby, né? A gente foi como um hobby, mas a gente vê que é um esporte que exige seu físico. Sim, dedicação. Né? Então, dedicação. E aí nessa a gente foi campeãs brasileiras. Já 2022, a gente também ganhou o Campeonato Brasileiro. 2023 nós ficamos em vice. E 2024 nós ganhamos de novo. E aí teve o convite para a Seleção Brasileira. E essa foi a trajetória dentro desse esporte. E você, Sor? Então, na verdade, eu nem morava em São Paulo, né? Eu morava no litoral, em Caraguá. E na época eu era casada. Então, meu marido frequentava, né? Meu ex-marido frequentava o esporte. E as mulheres dos maridos iam assistir. E aí a gente falou, não dá só pra ficar na arquibancada, né? E eu sou uma pessoa bem competitiva. Então a gente fundou um time feminino, que na época era o Caraguá Goldship Girls. E assim iniciou o esporte, né? Foi onde eu conheci o esporte. Mas na verdade eu jogava rugby antes. Então já era um esporte de contato, né? Então o futebol americano acho que só me encontrei. E os desafios que vocês enfrentam em jogar futebol americano? Porque ainda não é tão popular, digamos assim, né? Agora tá mais popular. O ano passado teve NFL aqui no Brasil e tudo mais. Mas que desafios que vocês encontram? Eu acho que inicialmente a estrutura, por mais que existam os times, geralmente os times não têm apoio, né? E aí falta estrutura, como o campo mesmo, como parte até de visibilidade, até de encontrar novas atletas. Então, novos coaches, são poucas pessoas que praticam. Então, trazer mais pessoas para esse ambiente é um desafio. E a parte da estrutura mesmo. E como é que foi a experiência de participar do primeiro jogo internacional da seleção brasileira na Colômbia? Foi incrível. Eu falo que assim, não tem como descrever essa sensação, né? É uma honra, na verdade, vestir a camisa da seleção brasileira, de representar o nosso país, né? E jogar um esporte que a gente ama, né? Então, eu me reconheço muito nesse esporte como pessoa. Então, foi muito importante também para visibilidade feminina, né? E para o Brasil também, nessa questão de competitividade mesmo. Você é capitã, né? Sim, sou capitã do Brasil Onças. E você recebeu o prêmio de MVP, né? 4 vezes. Isso. O que é esse prêmio?
Então, na verdade, o prêmio é só consequência daquilo de treinos, né? Do conhecimento que a gente adquire ao longo do tempo jogando, né? Das dificuldades, né? Do trabalho em equipe. Então, o prêmio ele é individual, mas, querendo ou não, é coletivo. E a Tati também, né, recebeu esse prêmio em 2019? Recebi. Na verdade, pegando ainda o gancho da pergunta dela, ela tá sendo... Modesta, bastante modesta, viu? Porque a gente tá aqui no podcast, então tem que dar uma... falar. Agora é hora. Se você não falar, quem fala? A Tati fala. É o prêmio de melhor jogador em campo, né? E no caso do Coffee Ball, que foi o torneio na Colômbia, foi a melhor jogadora do torneio da seleção brasileira. E vocês jogaram contra os Estados Unidos. Sim, contra os Estados Unidos e contra Honduras também. E Estados Unidos tem, né? Vocês sabem como que é, país de primeiro mundo, eles têm toda uma estrutura, um investimento. Sim. E vocês foram lá e foi muito desafiador esse jogo? Bastante. Assim, elas já têm um ar de superioridade, né? Porque nasceram com a bola oval, né? Sabem jogar mesmo. O nível de competitividade é bem diferente comparado aos times do Brasil, né? Mas a gente mostrou que a gente também sabe jogar futebol americano. Então, da primeira vez que a gente teve um jogo com elas foi aqui no Brasil, que foi o primeiro jogo também da seleção brasileira. O Unitebol, né? O Unitebol, que foi na cidade de São Bernardo. Nós jogamos e ganhamos contra elas. Também ganharam? Ganhamos, mas foi um placar mais apertado. Foi 10-7 ou 10-6? Isso. Acho que foi 10-7, porque lá, na verdade, elas têm diversas categorias, né? Então, acho que veio a primeira categoria mesmo, a da primeira vez no Unitebol. E elas colocaram outras seleções para jogar com a gente agora na Colômbia, né? Então, foi um pouquinho mais, digamos, mais fácil, assim, né? Dessa segunda vez. Elas são muito físicas e são fortes, muito fortes. E, assim, agressivas mesmo, sabe? Para pegar bola, para bater, elas são intensas. Só que o outro time parecia um pouco mais físico, mais pesado, mais difícil de caminhar em campo. Dessa vez o time parecia mais leve, no sentido de mais rápido. Só que o que facilitou um pouco para nós, que a gente estava esperando algo mais igual o jogo que foi... Aqui foi um jogo mais truncado, lá foi um jogo mais solto. Porque elas também tentaram, né? E a gente também, com experiência... Né, já vem de anos e a seleção tem treinado juntos, então assim, a gente estava muito melhor, né, também fisicamente e também com relação à teoria, tático, né? Então a gente conseguiu ganhar em cima delas, mas assim, a gente teve lá um treino antes do jogo com elas. Pra fazer esse networking, assim, se socializar com as meninas. Mas assim, de maneira que elas estavam explicando alguns drills vamos colocar drills, né? Assim, explicando alguns drills para nós. Exercícios, né? Explicando como se elas tivessem passado o conhecimento delas para nós. Como se elas dominassem aquilo e vocês não soubessem. A gente está na fase de iniciante, aprendendo, assim, foi mais ou menos isso. Então só deu mais motivação pro jogo contra elas, e aí, assim, quando acabou, o sentimento era de dever cumprido, assim, ó. E o que você acha que foi a qualidade especial do time para conseguir vencer mesmo as americanas? O que foi o diferencial de vocês? Olha, acho que nós treinamos bastante, tivemos muitas reuniões online, o grupo tava muito... assim, junto, sabe? Tava todo mundo na mesma página. E brasileiro é intenso, né? Brasileiro é intenso. A gente sabe disso, então... Tudo que a gente se propõe a fazer, a gente faz bem feito. Faz bem feito. E aí a gente teve uma comissão técnica que se preocupou com essa questão, tanto do físico, nós tivemos preparadores físicos, nutricionistas, fisioterapeutas. Nós tivemos uma estrutura que geralmente nos times a gente tem dificuldade de ter. Exatamente. Então a seleção, ela teve essa preocupação com as atletas. A gente teve também psicólogos, né? Também. Então, a gente teve toda uma preparação para a gente chegar bem. Isso é fundamental, né? Nesse torneio. Foi muito importante. Mas vocês se conheceram aqui no São Cristóvão ou lá? Ou jogando? Como foi? Você quer falar? Então, na verdade, a gente na verdade, a gente é um casal, né? A gente é casada.
Eu conheci a conheceram Tati, aqui ou isso, jogando? em São Paulo, Tá. aqui mesmo. Eu morava em Caraguá, né? Então, eu fiz a seletiva para participar da Portuguesa FA, Tá. né? Que hoje é Lusa Jaguars. E aí, eu conheci a Tati jogando. Ai, que legal! Há 7 anos atrás. E aí é bom que já faz o treinamento, já vai combinando as táticas. É tudo, verdade, não é. é mesmo? Agora, como que o fato como vocês conciliam as responsabilidades aqui no São Cristóvão Saúde com os treinamentos, com os jogos do futebol americano, que é intenso, né? Sim. Na verdade, sim, os treinos são de finais de semana, então não impacta no nosso trabalho, no período do trabalho, né? Porém, quando a gente tem igual da seleção, a gente ficou uma semana na Colômbia, né, fazendo toda essa parte do treinamento. Então, nós tivemos o apoio do São Cristóvão até para estar presente nesse evento. E também a gente conseguiu conversar e conciliar, às vezes, férias, né, ou às vezes banco de horas, quando há alguma necessidade, mas sempre nos relacionamos com os nossos gestores e a gente sempre consegue... Você sente esse acolhimento por parte dos gestores para poder incentivar certeza. vocês no esporte, Sim, né? sim. Com certeza. Precisa, né, desse apoio, né? Sim, sim. Fundamental. Agora, eu queria saber uma coisa. Que habilidade vocês aprenderam, vocês adquiriram no esporte que vocês levam para o dia a dia do trabalho de vocês? Tem alguma coisa que vocês aplicam no trabalho? Sim, eu acho que trabalho em equipe, né? Que isso é muito importante. Tem a questão também de saber conciliar, porque, querendo ou não, hoje, por mais que a gente leve o futebol americano muito a sério, é um hobby, né? A gente não ganha para isso. Então, a gente conciliar o trabalho, as coisas de casa, ser mães, porque a gente tem um pequenininho aí de 10 anos, né? Faculdade, que ela faz curso também, já é formada, mas faz cursos, Nossa. né? Mais os treinos. Então, eu acho que organização, né? Entra nessa pergunta. Disciplina também. Disciplina. E acho né? que um ponto que eu acho que eu gosto de levar é a resiliência, né? Porque às vezes nem tudo está da maneira que a gente gostaria que estivesse, mas a gente tem que ser resiliente para fazer as coisas acontecerem, né? Então, tanto no trabalho como no esporte, a gente tem que ter muita resiliência, assim. Com certeza. Uhum. Né? Eu E acho que- equilibrar tudo isso, né? Sim. Eu acho que como líder também, né? Que hoje eu desempenho esse papel no São Cristóvão, a escuta ativa com o outro, né? Então, por mais que sejam assuntos diferentes, né? A gente aprende muito a mais escutar o outro e realmente entender o que o outro quer falar, né? Então, eu acho que na vida a gente precisa muito disso, que hoje as pessoas elas querem falar, mas elas não querem escutar, né? Então, e para solucionar tudo, né? Em todas as áreas da vida. Então, eu acho que isso é bem interessante também. Porque no time, nós somos em 40, 45 mulheres. Então, precisa dessa escutativa, imagina. Nossa, né? todas as mulheres falando ali ao mesmo tempo. Tem Conseguir briga, se tem uma relacionar, briga. cada um quer alguma coisa. E vocês são né? vaidosas, né? Sim, vocês são super muito. bonitas, vaidosas aí. Então tem que, além de tudo, tem um autocuidado ali, né? Sim, com Que certeza. eu vejo que vocês têm. Agora, o esporte, vocês treinam, aí vocês falaram que treinam de final de semana, né? Mas com o time e tudo mais. Mas e no dia a dia, vocês conseguem praticar alguma atividade física ou não dá tempo, porque é muita coisa? Academia. Na Faz verdade, academia. fazemos academia. Porque é necessário com relação ao condicionamento físico Sim. mesmo. Porque o futebol americano, querendo ou não, ele Nossa, exige exige muito. bastante. Então, a gente precisa estar com o físico em dia. E então, aí, nós como que é o treinamos. treinamento de vocês? Cada uma deve ter um tipo de treinamento, mas mais ou menos vocês fazem tipo aeróbico? Geralmente é musculação. musculação. Né? Musculação. E tem a parte também mais técnica de cada posição, né? Tá. Então, no meu caso, eu faço mais parte de atletismo, a sol também, mas ela tem outros movimentos, que é como movimentação de quadril, outros exercícios que é voltado mais para a posição dela. E vocês acham que o esporte ele pode ser uma ferramenta de desenvolvimento pessoal Ah, com certeza. e profissional também? Assim, para as pessoas, vocês acham que o esporte acaba influenciando, então, na tua relação com o mundo? Sim,
Com certeza. Para mim foi muito importante, eu sou um pouco introspectiva, né? Então o modo de eu me relacionar melhor com as pessoas geralmente sempre foi no esporte, sempre foi praticando algo ou fazendo alguma coisa, sempre foi em equipe para eu conseguir... Mas você é outra pessoa? É. Mas ela é outra pessoa no esporte? Tipo, mais falante ou mais brava, não sei? Com certeza, eu evolui outra muito, pessoa. Na verdade, ela é bem introspectiva, eu que sou mais, assim, sociável, né? Uhum. É que aqui eu tô ainda com um pouquinho de vergonha. Mas ela mudou bastante, assim. E é o relacionamento com pessoas, né? Que a gente consegue evoluir nesse sentido, né? E ainda vamos... Quantos anos você tem, Tati? 36. Novinha, e você? Tenho 30. São muito jovens ainda tem muito para crescer, para aprender, para evoluir, né? Para experimentar na vida. Agora, eu quero saber o seguinte: quais são as maiores lições que o esporte trouxe para a vida de vocês? Começando por quem? Quem vai começar primeiro? As maiores lições? É uma lição, assim. Porque, olha, vocês falaram, inclusive, até do acompanhamento psicológico, né? Sim. Eu acho que uma das coisas que vocês são... As americanas são muito competitivas e o brasileiro também é muito competitivo. Mas é difícil, eu acho, às vezes, ganhar e perder. Né? E eu acho que isso, às vezes, é uma coisa que a gente tem que saber lidar com a derrota. Sim. E saber lidar com a vitória, para poder ganhar de novo, para ter humildade para conseguir seguir em frente, né? Até o apoio psicológico que tem, eu acho que é importante para isso, né? Acho que em tudo, ginástica olímpica, a gente vê muito as meninas tendo esse apoio psicológico. Que lição que vocês tiram do esporte, que vocês falam assim, puxa, eu aprendi isso com o esporte? Então, para mim, eu acho que foi mais pessoal mesmo, individual como pessoa, porque eu falo que esses 9 anos de esporte me mudou muito. Eu sempre fui uma pessoa muito intensa, eu tenho muita energia, né? E eu não sabia, às vezes, direcionar essa energia para o local correto, né? Então, isso, às vezes, gerava alguns desentendimentos, né? Então, o esporte, ele me mudou nesse sentido, né? De escutar mais, né? De prestar atenção no outro, né? De conseguir trabalhar mais em equipe. Então, eu acho que me mudou muito como pessoa, falando em maturidade mesmo de vida. E você, Tati? Eu passei por uma lesão, eu precisei fazer cirurgia, fiquei uma temporada fora, né? E geralmente é difícil voltar, porque, assim, eu nunca tinha passado por uma lesão eu pratico esporte desde criança, né? Então, eu nunca passei por uma situação ruim. A gente sabe que pode acontecer em qualquer esporte, né? Mas aconteceu comigo. E aí, eu já vi atletas que tiveram a mesma lesão que a minha, que foi no joelho, a não voltarem mais, né? O que você teve no joelho? Eu rompi o LCA. E aí... o ligamento cruzado anterior, que acho que foi o Ronaldo Fenômeno, acho que teve isso também. Não sei se o dele foi esse, mas esse ligamento Sim. complicado. Acho que o Neymar também. Eu fiquei um ano afastada. Foi difícil, assim, eu continuei acompanhando o time, né, continuei ajudando e tudo, mas não é a mesma coisa de você estar jogando, sem falar que os 3 primeiros meses, assim, é muito desafiador, né, eu não conseguia descer escada sozinha, assim, desci uma perna, depois a outra, aquela dificuldade, você percebe o quanto seu joelho é importante quando você passa por uma cirurgia dessa. Porque, não, nem quero passar, porque o meu já tá doendo. É muito difícil, assim, sentar, levantar, a gente faz isso sem pensar, tão automático, né? Mas quando você passa uma cirurgia dessa, você vê a dificuldade, a importância que tem o seu joelho. Então, assim, dá valor, né? Cuidem dos seus joelhos. Cuida do joelho, tem gente. Eu dei uma distensão outro dia deixar no meu joelho, que doeu até o pé. Eu falei, ai, meu pai. Sabe aquela coisa do joelho, da articulação, da cartilagem? Aliás, esqueci de tomar o remédio para articulação. Inclusive, o tratamento foi aqui no São Cristóvão, foi né? Aqui. Somos beneficiárias também do São Cristóvão. E até dá um alô pro doutor Marcelo Bonadil. Aê, doutor! Maravilhoso, ajudou muita gente nesse processo, né? Ele ajudou muito? Sim. E tanto que ele me incentivava. Ele né? entendeu a importância, né, de que você, né, gostaria de continuar no esporte, né? É porque ele falou, você pode não fazer a cirurgia, mas você não vai
voltar a praticar nenhum esporte. E aí Faz fica na tempo que cabeça. você fez? Foi em 2022, né? Nossa, é Não, recente. 2020. Foi 2022. Nossa, é bem recente. E aí você fez a cirurgia, passou por esse período todo de recuperação e depois voltou a treinar e tudo mais. Isso. E no começo, quando volta, dá medo, né? Dá aquele medo, Sim. não dá? De... Eu tentei não pensar sobre isso. É. Pensar, até porque fisicamente eu estava bem, fiz o processo de recuperação certinho, fisioterapia, musculação, depois você é liberado. Então, eu fiz todo o processo certinho para poder voltar bem e não ficar com isso na cabeça. Até porque quando eu me lesionei também foi uma fatalidade. Não foi... foi uma situação comum que pode acontecer. Pode acontecer. Mas assim, pode, mas geralmente não deve, né? E aí não é... Vamos falar comum, mas não é. Bom, eu vou explicar só para você entender Explica agora, já tá porque doendo, agora já ficou confuso o que eu falei. Fala. Bom, eu tava correndo com a bola. E aí, tava jogando. Tava jogando. E aí uma atleta foi me derrubar. Mas geralmente você derruba a pessoa, você segura ela e joga ela no chão. Sim. Só que como eu já tinha passado dela, ela me pegou por trás. Então ela me puxou no sentido ao contrário. Eu tava fazendo a força pra frente. E aí eu girei o corpo e tava com apoio só apenas em uma perna. E meu pé ficou e o joelho girou. E é onde foi eu tive o... Gente, não é tão comum, né, gente? É comum pra ela, não né? Não, mas esse tipo de tackle, a gente chama de tackle, essa derrubada. Sim, não é tão comum. Não é comum Não, lá. que geralmente as pessoas te pegam de lado, te pegam de frente. Geralmente elas não te puxam sentido contrário, assim, sabe? Eu acho que se eu não me engano, de jogador de futebol é assim, a trava prende o pé e aí dá essa lesão, sabe? Eu quero saber quem são as inspirações para vocês no esporte. Tem alguma inspiração? Que você, dentro e fora, pode ser fora também do esporte, alguém que te inspire. Bom, no esporte, a Marta, acho como representatividade feminina, acho que ela é melhor de todos os tempos, então eu tenho muito orgulho. A Rebeca também, né? Assim, são mulheres que a gente sabe que passou por muitas dificuldades para alcançar, para chegar, né? Para chegar no momento que elas estão vivendo hoje. Então, assim, eu tenho maior admiração, porque a gente sabe da dificuldade, tanto a questão da mulher no esporte, né? E o fato de ser mulher e aí em qualquer outro ambiente, porque a gente sempre tem que provar, né? Viver duas de esporte vezes, é difícil, né? Sim. E você? Eu acho que minha maior, assim, inspiração no caso, é minha família, né? Com certeza. Minha mulher, meu filho, né? E uma atleta é a Esther Alencar, que inclusive jogava de quarterback, que era a minha posição na seleção brasileira também, né? Hoje ela aposentou do futebol americano, está em outra modalidade, que é o flag football. Mas ela sempre foi minha inspiração. Porque chegava o mais perto do real, assim, sabe? Então, ela era uma pessoa real, com todas as dificuldades que eu também tive, né? E que hoje a gente vê ela, inclusive, sendo coach é treinadora, né? Nos Estados Unidos, né? Então, assim, ela é, pra mim, a minha maior motivação, assim, de atleta no futebol americano. Que conselho vocês dariam para as mulheres que querem fazer esporte ou que querem ingressar em esportes que não são tão convencionais? Dê o primeiro passo. Acho que vai conhecer de mente aberta, né? A gente tem a visão do futebol americano que ele é muito agressivo. Ele tem a parte de agressividade, mas ele é um esporte mais estratégico, mais coletivo. Ele traz mais outros sentimentos do que a própria agressividade em si. Então, quando a gente vai fazer a seletiva do time, a gente fala, vai para conhecer. Sem intenção de continuar, sem intenção de nada. Vai conhecer. E aí a pessoa vai, ela vê como funciona o esporte, ela entende cada posição, mesmo que ela não saiba nada, isso é um processo, e tem um grupo inteiro para fazer parte disso com ela. Eu acho que essa é a parte mais importante. Então, dê o primeiro passo. Eu acho que o futebol americano, ele é um esporte muito inclusivo, né? Aceita todos os corpos, né? Pessoas que são mulheres que são magras, mulheres que são altas, mulheres que são gordas, mulheres que são magras. Então, é um esporte que aceita todos os tipos de corpos, né? Então, acho que isso é muito importante citar também. E como que vocês querem inspirar outras mulheres, outras pessoas através da história de vocês, através das conquistas de vocês? Bom, mas nós já estamos nessa há 9 anos, né? Sim. E acho que o importante, agora a gente como time, é deixar um legado. E a gente está envelhecendo.
né? E a gente espera que novas gerações continue esse processo de crescimento do futebol americano no Brasil. Que agora, faz uns 2 anos, com a vinda da NFL, com a junção de uma federação e uma confederação a nível nacional. Então, com o flag football é uma derivação praticamente do futebol americano, só não tem os equipamentos. E vai ter a primeira... contato, né? Não tem o contato, né? Mas a bola é a mesma, a estratégia é parecida. E vai ter as Olimpíadas agora de 2028 em Los Angeles, e vai ser a primeira vez que o flag football vai participar. Tá. Então isso vai atrair muito o público para o flag football olhares, e consequentemente, futebol americano. Então, a gente espera que essa modalidade cresça muito no Brasil. E aí, que a nossa história seja, né, mais um tijolinho ali para o crescimento do inspirar as mulheres, esporte. né, a praticar o esporte, o futebol americano. Legal. Tatiane, Soraya, que são colaboradoras do São Cristóvão Saúde, trabalham aqui, mas também são atletas da Seleção Brasileira de Futebol Americano. Meninas, olha, muito sucesso para vocês. Muito obrigada pela oportunidade. Muitas felicidades para vocês na vida pessoal, na vida profissional de vocês. Que tenham muita saúde e muitos dias aí de alegria. Obrigada. Muito Agradeço obrigada. o convite também. Obrigada. Já já a gente volta daqui uma semaninha com mais um episódio do podcast Vida em Movimento do Grupo São Cristóvão Saúde. Tchau!